Bom, vamos falar sobre a permeabilidade do ser mulher na Semana das Mães. Antes de ser mãe, somos mulheres. E é incrível a química que acontece no nosso corpo, que eu acho que, por mais estudos que se faça, ela não consegue ser totalmente esclarecida. Por quê? Se ela for totalmente esclarecida, futuramente, de repente, vai ter um robozinho gerando um bebezinho, né? Então, é melhor que realmente tenha umas lacunas e que não possa ser identificado essa química que acontece no nosso corpo quando nós gestamos. E a gestão, ela não precisa ser, né? A gestação, ela não precisa ser necessariamente no ventre. Ela pode ser no coração, como é o meu caso, né? Eu sou uma filha adotiva. Então, essa gestação, ela pode vir através do coração. Então, eu quero me direcionar a todas as mulheres que se sentem gestantes de alguém, ou que já foram, ou que estão, enfim, que venha através do seu útero, que venha através do seu coração, que venha através do seu pensamento, que ainda não chegou, ou que simplesmente esteja num planejamento. E enquanto não chega, você gesta a vida do seu sobrinho, do seu vizinho, do filho de uma amiga, enfim. Nós temos tantas possibilidades, ou até dos pets, né? Porque hoje muitas famílias têm pet filhos, como eu brinco que tenho pet netas. Então, nós podemos nos colocar nesse êmbolo, vamos dizer assim, da gestação, da forma como nós nos sentirmos bem, da forma como for a nossa realidade. E aí eu gostaria de começar dizendo a respeito da mulher. A mulher é um ser tão detalhista, né? Em sua maioria, ela se preocupa com o cabelinho, ela se preocupa com unhas, independente do cabelo ser natural, do cabelo ser modificado, como está o meu, para tirar um pouco esse volume que é natural do meu cabelo, e após a quimioterapia voltou mais enrolado ainda. Se de repente as unhas não estão esmaltadas, elas estão cortadinhas, lixadinhas. A mulher tem cuidado em combinar detalhes da roupa, né? Um brinco, uma presilha, um lenço no pescoço, enfim. Os detalhes é uma característica do ser mulher. E aí essa mulher, ela se entrega para estar não só com um sorriso belo, mas para estar aparentemente bela. Independente de ser mais alta, mais baixa, mais cheinha, mais magrinha, não importa. O que importa é o quanto nós nos preocupamos com a nossa imagem quando nós, enquanto estamos solteiras, enquanto não temos a vida de ninguém sob nossa responsabilidade. Mas chega aquele momento em que muitas mulheres se tornam mães, em qualquer um desses exemplos que eu falei. E aí eu estive pensando nesse final de semana o quão permeável nós nos tornamos. Permeabilidade significa algo que penetra, né? Não fica só na superficialidade. Então, por exemplo, quando nós pegamos um estofado e mandamos impermeabilizar, o que significa? Que vai ser passado um produto, uma capa protetora que não vai absorver se nós derrubarmos algum tipo de líquido nesse estofado, né? Ou qualquer outra coisa do tipo.
A partir do momento que nós nos tornamos mães, né, as mães que realmente abraçam a maternidade, as mães que se dedicam, que se preocupam com os filhos, elas, cada dia que passa, elas se tornam permeáveis, ou seja, o que quer que aconteça com o filho, ela absorve para ela, como se fosse dela. Então, a dorzinha de barriga, o desconforto do dentinho rompendo, a queda que teve quando começou a engatinhar ou andar, na escola, um amiguinho que de repente fala alguma coisa que não deveria ter falado, enfim, a nossa mente vai longe, né? Porque eu, mãe de 3 filhos e um a caminho de fazer 40, a imaginação da gente, as lembranças, ela realmente vai longe, né? E aí tem um outro lado dessa maternidade, que a partir do momento que nós nos tornamos permeáveis para absorver os sentimentos dos nossos filhos, ou seja, se eles estão felizes, nós estamos, se eles estão tristes, nós estamos, se eles se machucam, nós sofremos, se eles adoecem, nós sofremos também. E se eles vão embora, meu Deus do céu, que sofrimento é esse? Que dor é essa que a gente não consegue administrar, né? A gente se faz de forte, a gente se faz de resolvida, a gente se faz, como diz a minha neta Pietra, de jovenzinha, e tá tudo bem. Aqui dentro, ó, fica bem não, porque eles saíram do nosso ventre, eles saíram de nós. Nós acompanhamos cada segundo, microsegundo da evolução deles aqui dentro. E quando eles nasceram e vieram para os nossos braços, ou quando eles chegaram até nós, como eu, quando cheguei para minha mãe adotiva, né? O que acontece? Nós passamos a querer entendê-los. Nós queremos ter a percepção do que eles estão sentindo antes de que eles sintam. Então nós queremos dar um chazinho de erva doce para ele não ter dor de barriga, nós colocamos ele de barriguinha para baixo, para o leitinho, né, de repente fazer uma digestão bonitinho ali e arrotar, né, como os antigos costumam dizer. Enfim, nós absorvemos, nós deixamos de tomar um banho mais demorado quando eles são pequenos, para poder cuidar deles, porque de repente a gente está no banho e estão eles lá chamando mãe, mãe, ou então chorando mesmo quando é bebê, né? E nós deixamos de comer para alimentá-los, nós deixamos de dormir para medicá-los, tirar a febre, trocar a fralda. É tanta doação nesse primeiro momento com o filho, independente de ser o primeiro, segundo, terceiro, que nós nos entregamos. E essa entrega nos faz sermos muito permeáveis, nos tornamos permeáveis. Aquela mulher solteira, ou mesmo que esteja solteira e se tornou mãe, antes dela se tornar mãe, o mundo é dela, o tempo é dela, a alimentação é a hora que ela quer, o comprar as roupas, as coisas que ela precisa, maquiagem, enfim. A partir do momento que chegam os filhos, nós abrimos mão de tudo. Eu posso dizer de praticamente tudo, porque primeiro é a necessidade deles e depois vem a nossa necessidade, né? É como se nós... algo que me vem na mente, assim, eu dei o exemplo do chazinho de camomila, de erva doce, né? Se nós fazemos um chazinho de erva doce, a hora que nós passamos para tirar o chazinho na peneira, aquele modo mais antigo e mais gostoso, que é o que eu adoro, os grãozinhos, eles tampam a passagem, né, na peneira. Então vai sair, os grãozinhos ficam ali.
a partir do momento que nós nos tornamos mães, é como se não ficasse nada da gente ali em cima. Tudo desce e isso vai para eles. Vai muitas vezes a nossa alegria, as nossas vontades, os nossos sentimentos, a nossa dedicação, vai a nossa preocupação, o nosso sono e por que não dizer até mesmo a nossa beleza? Porque rugas, marcas de expressão, elas acontecem em função da nossa experiência, de rir ou não rir tanto, de chorar ou não chorar tanto, de sentir saudades ou não sentir saudades. Enfim, aqui na nossa face, nós conseguimos ler, quando olhamos para uma pessoa, como foi a vida pregressa dela. E quando observamos uma mãe, nós sabemos que, com o passar dos anos, que a mãe não se importa de dar, quando a mãe realmente ama o seu filho, ela não se importa de dar a sua beleza, a sua juventude, o seu tempo disponível para esse filho. Então, isso eu falo no amor maternal, naquele que realmente é esperado, mais do que esperado, aquele amor que é sentido pelas mulheres quando realmente essa gestação, o gestar, ele vem de uma forma consciente e não adoecida ou qualquer coisa no gênero, né? E aí o que eu também gostaria de colocar é que com o passar dos anos, nós, enquanto filhos, né? Porque já fui filha, já fui adolescente e também me tornei uma mulher madura, adulta, casada. Com 18 anos eu me casei e já saí de casa. Então, assim, tive o meu primeiro filho, com 20 tive o segundo e a minha filha veio com 26 anos. Então, assim, tudo que eu poderia ter vivido naquele momento da minha juventude, da idade adulta em seu início, eu dediquei aos meus filhos. E eu acho que foi bastante interessante, por um lado. Meu sonho era ser mãe. E eu sempre brincava que eu queria ser mãe de 3. Então, assim, foi na medida. A outra coisa é que a maternidade, ela estava dentro de mim. E não tinha nada que fosse mais importante do que a maternidade. Cuidar, direcionar, orientar, dar exemplo. E nessa trajetória do início da minha maternidade, eu queria aprender. Eu não me contentava em alimentá-los. Eu queria alimentá-los da melhor forma, porque a minha mãe não tinha esses conhecimentos. E ela, eu acho que ela foi aprendendo com a família, né? Com as irmãs, com amigas, enfim. Mas eu não, por ser filha única, eu queria absorver esses conhecimentos. Eu queria ver, entender, né? Aprender e escolher o que seria o melhor caminho para os meus filhos. E aí, nesse aprendizado, nessa busca de trazer o melhor para eles, de afastá-los de qualquer vício, de qualquer má companhia, de orientá-los a ler, a estudar, a se comprometer com as tarefas, a cuidar das suas coisas, a serem organizados, a cuidar da sua apresentação física, né? Eu tinha que dar o exemplo em mim, mas eu também tinha que cuidar deles. E aí, foi muito forte isso. Foi algo que, dia após dia, também foi me transformando, porque eu me conscientizei que para eles serem melhores do que eu tinha que dar o exemplo no que eu conseguia ser melhor. E então foi uma luta, porque era uma responsabilidade muito grande que eu não tinha enquanto eu estava solteira, nunca tinha passado uma roupa, sabe? Nunca tinha
enfrentado uma cozinha, limpado uma casa, né? Era aquela filha única que era poupada de tudo. Mas aí com a minha casa, com os meus filhos, com a minha família, o meu marido, eu precisava, né? Aprender. E eu lembro que a minha sogra, Dona Otília, que foi a minha segunda mãe, assim, uma pessoa que ainda está aqui entre nós, mas uma pessoa que eu não vejo com tanta frequência, mas que eu amo do fundo do meu coração, assim como era o Sr. Nelson, que foi durante os 21 anos que eu estive com o meu ex-marido, entre namoro e casamento, o meu segundo pai. Então, exemplos que eu levo para minha vida toda. E uma vez ela me disse, se você quiser mandar, ou seja, direcionar o que você quer que aconteça dentro da sua casa para alguém que venha fazer os serviços, seja uma empregada doméstica mensalista, uma faxineira, diarista, você vai ter que saber. Você só consegue direcionar, delegar, se você dominar o que você quer. E aí eu fui aprender, de tudo um pouco eu fui aprender. Confesso que tem umas coisinhas que eu não aprendi até hoje. Mas aí hoje a gente procura no Google e tá tudo bem, né? Mas assim, eu aprendi muito com ela. E aí eu quis passar isso para os meus filhos. E é muito legal, porque eu acho que os três, eles se saíram ótimos companheiros, sabe? Em termos de administrar uma casa, organizar uma casa, saber o que precisa, o que não precisa, aprender a melhor forma de se alimentar, de não ter excessos, de não ter vícios. Nosso vício é chocolate, da família inteira, sabe? Aqui ninguém fuma, bebida é social, mas assim, o nosso vício é doce. Eu acostumei todo mundo muito mal e me acostumei com a história da sobremesa. E aí, eles cresceram, eles seguiram a vida, né? Os três casados hoje, o mais velho morando na Holanda já há 6 meses. Coração que, meu Deus, já havia passado outros 6, 7 meses em plena pandemia, que não podíamos nos ver com frequência, porque ele já estava preparando para se mudar. Então eu posso dizer assim que faz mais de 1 ano que eu não convivo com meu filho do jeito que eu convivia antes. E agora ele nessa distância. Então, eu fico pensando, né? Que força é essa que tem aqui dentro para a gente se dedicar durante, eu acho que pelo menos durante 20 anos do meu casamento, né? Tanto a eles, e agora 20 anos que eu estou divorciada, ter convivido na distância, né? No ir e vir, na presença, na ausência, no ter notícias ou não ter, porque estão viajando, e administrar o dia a dia. Porque assim, os outros 2 moram aqui perto, mas a responsabilidade deles, o trabalho, a minha filha tem a Pietra, minha neta, que vira e mexe eu posto alguma coisa com ela, é algo que a rotina da gente é muito dura, né? E aí eu estava organizando os meus pensamentos no que diz respeito ao que nós iríamos conversar hoje, né, para o programa, e cheguei a uma lembrança que eu levo para minha vida, assim. Certa vez eu vi uma entrevista do Pedro Bial. Eu tenho paixão pelo que o Pedro Bial escreve, as crônicas que ele escreve. Eu nunca fui de assistir, por exemplo, esses programas realities, né? Mas eu gostava de assistir quando ele estava em um deles, pela crônica que ele fazia, porque eu acho que a capacidade de criação do Pedro Bial, a concatenação das ideias, a partilha do que ele quer
nos trazer, né, a formação de tudo isso, eu acho perfeito. E aí ele deu uma entrevista e que perguntaram para ele, né, como era a relação da mãe. Eu acho que até foi numa data mais perto do Dia das Mães. E mais perguntaram na intenção de escutar algo do tipo assim: ai, não tenho tempo, a minha vida é muito corrida e blá blá blá. E o que me surpreendeu é que ele disse: olha, vou te contar uma coisa. Eu falando do meu jeito, claro, né? Se dependesse de mim, se eu não tivesse uma agenda tão corrida, com viagens, né, e várias outras coisas, eu lhe diria, eu gostaria de estar todos os dias com a minha mãe tomando café. Eu tenho tanto prazer em sentar e conversar com a minha mãe que ela não passa o tempo. Então, assim, a gente pode estar numa mesa com um cafezinho simples e aquele café vai esfriar porque eu fico assim, olha, olhando para ela e prestando atenção nos detalhes do que ela falava. E é muito engraçado porque eu era assim com o meu sogro e com a minha sogra. Eu adorava escutar as histórias que eles tinham das famílias que vieram da Itália, né, quando vieram para a formação da cidade de São Caetano. Enfim, eram histórias tão incríveis e tão ricas de detalhe que eu me senti naquele momento, como Pedro Bial falou, que ele tinha muito prazer em sentar, né, em torno de uma mesa para poder conversar com a mãe dele. E sabe o que ele concluiu, que eu achei assim incrível? Que se de repente a mãe dele não fosse mãe dele, que ele teria o maior prazer em arrumar um tempo na agenda dele para sentar com ela e bater esse papo, sempre que possível. Então, a maternidade, eu acho que hoje, né, a relação mãe e filhos, talvez pela menor distância de idade que se tem entre mães e filhos nessas últimas gerações. Por exemplo, eu com meus filhos, do mais velho eu tenho 18, do Bruno eu tenho 19 e da Natália eu tenho 26. Então, eu e a Natália, por exemplo, já tivemos momento em que nós dividíamos roupa, dividíamos sapato e acessórios e maquiagem. Acaba sendo meio que como eu diria, irmãs, né? Assim, onde os papéis são definidos, são determinados, mas é uma proximidade, porque a globalização, para quem se envolve, né, na internet, como eu, que o meu trabalho me traz muito para a internet, para esse núcleo, né, virtual, a gente fala as mesmas coisas, a gente pesquisa, a gente conversa, é uma troca. Então a relação mãe e filha, ela fica relacionada aos cuidados, às preocupações, ao levar e trazer, né? No passado eu que levava a Nath, hoje é a Nath que me leva para alguns lugares, porque eu não estou dirigindo mais, enfim, fica essa troca, né? Então, aquela história que dizem, envelheceu e se tornou uma criança. Não, amadureceu e agora precisa dos cuidados que lhe deu durante tantos anos. Tem certos filhos, certas famílias que de repente discutem tanto, né? O que o pai pensa, o que o pai faz, o que a mãe pensa, o que a mãe faz, como deixa de fazer, se tá certo, se tá errado. Gente, a mãe tava ali para educar vocês, nós mães. Mas assim, nós tentávamos dar o melhor que nós conhecíamos. Se nós acertamos, se nós erramos e de repente estamos na idade adulta, que agora nós precisamos dos seus cuidados, é uma troca.
A vida é uma eterna troca. E assim, é uma eterna troca limitada, né? Tem começo e vai ter fim. A única coisa é que nós não conhecemos essas datas. A gente até pode imaginar, então, por exemplo, eu me lembro que o Bruno era para nascer dia 26 de julho, chegou no dia 13 de julho. Então a gente até tem uma prévia de que quando vai nascer, mas a gente não sabe o que está determinado. Quando que esse ser realmente vai chegar? Vai chegar com 6 meses e meio, 7 meses, 8 meses, vai passar um pouquinho das 36 semanas? Como é que vai ser isso? E mais, nós não temos nenhuma data pré-determinada para a nossa despedida, vamos dizer assim, para nós partirmos daqui, né? Eu estou falando com vocês hoje, daqui a pouco eu posso não estar mais aqui, posso desligar essa câmera e não estar mais aqui. Então, assim, nós precisamos entender a permeabilidade dos sentimentos. Precisamos permitir que nós sejamos permeáveis a esses sentimentos. Em qualquer fase que estejamos, em qualquer lugar. Hoje nós podemos nos comunicar, como eu faço com o Fábio, a Suzana, a Lia, né, a cachorrinha deles, a Gremily, a minha petnet, lá na Holanda pela câmera. Às vezes eles estão num passeio e eu passeio com eles. É uma forma de se permitir ser permeável, ou seja, saber o que eu estou sentindo e trazer para mim a alegria do que eles estão sentindo, do que eles estão vivenciando. Eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia veio nos trazer, que nós podemos estar presentes como eu estou nesse momento aí, na sua frente, né? Dentro da sua casa, do seu trabalho, na rua, no fone de ouvido, no celular, enfim. Nós podemos nos permitir estarmos presentes na vida de quem amamos e podemos nos permitir esta permeabilidade, sermos sensíveis, empáticos às limitações das nossas mães, por exemplo, já que estamos na Semana das Mães. Muitas vezes mães trocariam qualquer presente que tivesse o maior dos valores que o filho poderia dar pela presença, pela participação, enfim, pensem nisso. Mães, cuidado com essa permeabilidade. Muitas vezes o coadorzinho lá do chazinho de erva doce, ele rasga e tá na hora da gente trocar essa telinha, né? E deixar mais fechadinho para ficar as sementinhas ali e não vazar. Então, tem coisas que nós precisamos deixar para nós. Precisa ser nosso. Nós precisamos ter individualidade. Nós precisamos nos amar antes de amar quem quer que seja. Por quê? Quando nós nos amamos, a troca, ela fica muito mais leve. E quando nós sentirmos alguma coisa que não está de acordo com o que a forma como gostaríamos que estivesse, se estivermos com dor, se estivermos com medo, se estivermos tristes, não tenha medo de compartilhar isso. Compartilhe. Afinal, nós mães já recebemos tantas dores, tantos lamentos, tantas tristezas, tantos medos, né, dos nossos filhos. Por que nós temos que temer em compartilhar com eles o que está acontecendo conosco? E ó,